Vamos para a palavra? Vamos? Então vamos. O tema de hoje é... Você está atrasado, irmão, hoje, hein? O tema de hoje é inimigos do nosso destino. Inimigos do nosso destino. Primeiro, você já tem conhecimento que o nosso destino... Nós vamos fazer aqui um repasse de quinta-feira, 10 minutos. João 14, capítulo 14, versos 1 a 3. João 14, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Está ali na tela. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus chamou o paraíso, como é o nome? Então, não é casa do Pai, não é aqui. Tem algumas igrejas aqui no Brasil e no Rio de Janeiro principalmente, que chama esse lugar aqui, sabe de quê? Ô Roberto, olha aqui, ó. Na casa do Pai. Você conhece uma igreja que fala, vamos na casa do Pai? Então, na casa do Pai, não é aqui. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele não está falando daqui, está falando de outro lugar. Então, aqui não é a casa do Pai. Então, ele vai falar, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, Jesus estava na terra, né? E vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, oh glória, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor Jesus, bendito sejam as tuas palavras, que não precisa de uma explicação, que não precisa de uma interpretação, que não precisa de uma revelação, porque já está escrito, e o que o Senhor está dizendo é exatamente o que nós acabamos de ler, que existe um lugar, que é lá na pátria celestial, no reino celestial, na nossa pátria, aonde o Senhor tem lugares reservados, para aqueles que são teus filhos. E eu oro, meu Deus, que nós compreendemos esses segredos. São segredos que, uma vez compreendidos, a vida se torna mais suave, mais aprazível e mais agradável. Meu Deus, eu oro no nome de Jesus, que haja entendimento no meio do teu povo. Já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e o povo abençoado de Cristo, digam todos, amém, 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 amém. Isso. Obrigado, irmão, obrigado a todos que cooperam nessa casa. Nós vamos ver aqui, para você conhecer os inimigos do destino, você precisa saber para onde você vai, que os inimigos do destino vão tentar te desviar desse caminho, né? Então, primeiro nós lemos que Jesus chamou o nosso destino de casa do Pai, diga, casa do Pai. Em segundo, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios, a mensagem de Paulo, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também, além de me libertar da boca do leão, me livrará também de toda obra maligna. Isso ele faz isso, irmão.
toda obra maligna e me levará salvo para onde? Seu reino celestial, a ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Então ele chama o nosso destino, casa do Pai, reino celestial, em Filipenses 3:20, Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si e todas as coisas. Então ele chama o nosso endereço de casa do Pai, diga, casa do Pai, reino celestial e nossa pátria. E ele diz que essas pessoas que vão para este lugar, casa do Pai, reino celestial e nossa pátria, em João 17, João 17, 14 ao 16 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque ele, ali ele está tratando com seus discípulos, né? Com o seu povo da época, porque eles não são da onde? Se não são do mundo, são de algum lugar. De onde nós somos? Da casa do Pai, do reino celestial, da pátria celestial. Amém? Então, eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde da onde? Do mal. Viu? Paulo falou, ele me livrará do mal. Eles não são do mundo, são de algum lugar. De onde? Da casa do Pai, reino celestial, a pátria celestial. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus também não era do mundo, ele é da casa do Pai, da pátria celestial, do reino celestial. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 15, 17 a 19, diz o seguinte: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós nos amarmos é uma ordem de Deus, diga, é uma ordem do Pai. Ele é o nosso Pai. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, o mundo manifestou ódio por Jesus. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se vós fosse do mundo, não, vós fosse do mundo, então nós não somos do mundo. Não, nós somos da casa do Pai, reino celestial, a pátria celestial. O mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E no capítulo de Filipenses 3, Filipenses 3, 12, ao 14, ao 16, perdão. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Está falando de uma perfeição na carne. Não que eu tenha obtido ou recebido, já tenha obtido a perfeição. Ele sabe que ninguém era perfeito na carne. Ele falou, ainda não obtive a perfeição. A perfeição será obtida quando o Senhor transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aí a perfeição na carne nós iremos alcançar. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para onde?
o alvo. Que alvo nós estamos prosseguindo? Para a casa do Pai, para o reino celestial, a pátria celestial. Então, este é o nosso alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para você poder entender agora, em começar a identificar os inimigos que vai tentar te desviar do caminho para voltar para a casa do Pai. Eles vão conseguir, pastor? Não, mas eles vão tentar. Olha, o diabo não vale absolutamente nada. Ele é uma peste, ele é uma ruindade em forma de animal, um bicho nojento, peçonhento. Mas uma coisa que ele tem, que muitos crentes não têm, é o que, pastor? Perseverança. Ele junto com os seus demônios, eles são perseverantes. Eles são perseverantes. Então, agora vamos ver, vamos começar aqui a identificar alguns inimigos. Paulo falando aos Filipenses 3:2. Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele começa a identificar os inimigos do nosso destino. Quem são, pastor? Os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Ou seja, aquelas pessoas que fingem ser o que não são. Aparentam na roupa, aparentam no cabelo, aparentam na cara de defunto, aparentam ser coisas que não são. No versículo 17, desse mesmo capítulo: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos, da onde? Da cruz de Cristo. Então, os inimigos do nosso destino se chama inimigos da cruz de Cristo. Então, eles vão fazer tudo para atrapalhar o teu repouso aqui na terra. Eles vão colocar a lei, vão tentar colocar as mentiras, vão tentar colocar diabo na sua vida, vão tentar colocar coisas ruins na sua mente, pavor, medo. Então eles vão tentar prejudicar a tua saúde. Então Paulo diz que eles são inimigos de quem? Então diga, inimigos da cruz. Mas eles têm um destino. 19. O destino deles não é o mesmo nosso. Você está indo para a direita e esse está indo para a esquerda. Ou você está indo para a esquerda, ele está indo para a direita, porque ele tem um destino oposto ao nosso. Então ele vai querer colocar na tua mente que você tem que seguir o pensamento dele, a doutrina deles. Então diz que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. É isso que eles ensinam. Destino é ventre, só fala das coisas daqui, tem uma glória, é infâmia, visto que só se preocupam, a igreja é corrente, campanha, e campanha, só pensando nas coisas terrenas. E o que ele faz? Quando ele consegue colocar isso na mente de uma ovelha, ele tira essa ovelha do descanso, porque a ovelha ela fica focada em patrimônio, em bens, em conquistas, então ela começa a fazer aquilo que Paulo falou a Timóteo: aqueles que querem ser ricos caem em laço, caem em sofrimento. Outra passagem bíblica que você consegue em Filipenses 3:2, ele diz que são cães. Em Atos 20, 28, Atos 20, 28, Atos 20, 28, e 29, 30, até o 30. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão quem?
Quem? Lobos vorazes. Paulo fala a Filipenses 3:2, diz cães, cuidado com os cães. Então aqui, ó, lobos vorazes. Ele está tratando de um tipo de gente, de um tipo de mensagem, de um tipo de palavra, de pregação, de persuasão. Então ele chama essa gente de cães, e aqui Lucas descrevendo, ele chamou de lobos vorazes. São palavras de apóstolo Paulo. Lobos vorazes, que não pouparão quem? Então o rebanho não será poupado. Não pouparão o rebanho. 30. E que dentre vós mesmos, às vezes se levanta, né? No meio da comunidade. Dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas, a pilha está indo embora, pervertidas, para arrastar. Quem que eles vão arrastar? Os discípulos atrás deles. Então, inimigos do nosso destino, cães, lobos. Paulo também falou em 1 Timóteo 4, 1 a 4. 1 Timóteo 4, 1 a 4. Olha o que ele diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento. Você conhece uma igreja que o líder proíbe o casamento? Está aí, ó. Exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, é recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então Paulo enumera cães, lobos, e aqui no capítulo 4 de Timóteo ele fala de espíritos enganadores, de ensinos de demônios. Então esses são algumas notas que Paulo sinaliza sobre os inimigos do nosso destino. No capítulo, agora na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, 2 de Timóteo 4, 1 a 4, também. Por que o senhor ensina as cartas do apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que foi levantado para falar quem? Aos gentios. Você acha que eu vou ensinar o quê? Deuteronômio? Maldita é no campo, maldita é na cidade, maldita é lá na Baixada Fluminense, maldita é na Zona Sul, é isso que eu vou ensinar? Não posso, porque Cristo foi para a cruz e levou a maldição da igreja. A igreja é abençoada, a igreja não é amaldiçoada. Aonde você estiver, ou na Baixada, ou na Zona Sul, na Zona Norte, em qualquer lugar que você estiver, a bênção do Senhor estará sobre vocês. Vamos dar um aplauso por isso ao Senhor, vamos? Glórias a Deus. 1 a 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Quando? Pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, olha os inimigos aí, ó. Cercar-se-ão de falsos. Então, aí Paulo, cães, lobos, espíritos enganadores. Agora ele fala de falsos professores. Está lá no YouTube, está lá no Facebook, escreve livros, tem programa na televisão, tem programa nas rádios, estão nos debates da vida. Então isto tudo são inimigos do nosso destino. Diz que cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então os mestres que são inimigos da cruz, que são nossos inimigos,
inimigos da nossa vida, esses inimigos, eles são falsos. Diga assim, são falsos mestres. Então, Paulo enumerou aqui cães, lobos, espíritos enganadores, falsos mestres. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aí ele diz, tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um homem de Deus, de um evangelista, cumpre cabalmente o teu serviço, o teu ministério, fica dando ouvido para essa gente, faça o trabalho. Então aí Paulo já começa a falar da sua despedida, né? Que não é isso que nós vamos entrar. Então, cães, lobos, enganadores, falsos mestres. 2 Timóteo 2, 3 a 4. 2 Timóteo 2, 3 a 4. Capítulo 2, versos 3 e versos 4. Participa dos meus sofrimentos. Aí, participa comigo, tá? Dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Olha o inimigo aí, ó. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, quem serviu o quartel sabe, né? Você está na sentinela, tem que tomar conta. Está tomando conta lá no, como é que dá o nome? Na guarita, guarita, na guarita, né? Você tem que tomar conta, não pode estar na guarita e vendo o jogo, não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele falou, olha, não pode se envolver com negócios da vida. Um soldado versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida. Então, os negócios desta vida nos afasta do nosso destino, sabe? Começa a nos impedir de entrarmos no repouso, porque a igreja, mesmo estando no mundo do cão, mesmo estando no mundo de trevas, nós temos que ter em nós um descanso. Tem que ter dentro de cada um de vocês a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Diz que essa paz guardará a nossa mente em Cristo. Diga glória a Deus. Então, outro inimigo, Colossenses 3, 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4. Porque, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ao que eles ensinam, a gente fica agarrado com as coisas daqui e a gente fica perdido. Buscai as coisas lá do alto, de onde Cristo vive e assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então diz que existe um inimigo. Qual é o inimigo? Quando a gente tira o foco, a gente devia olhar para as coisas do alto, nós olhamos para as coisas da terra. Agora eu quero usar esses 15 minutos para te mostrar algo em 1 Coríntios, capítulo 10, vamos ler algumas passagens aqui. Capítulo de número 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, verdade, tendo sido todos batizados, assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles
todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Então Cristo já estava lá. Cristo está presente desde o primeiro livro da Bíblia. Aonde que está no primeiro livro da Bíblia? A palavra é Cristo. Então diz, versículo 5: entretanto, Deus não se agradou, olha aí, ó. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, em razão, porque ficaram prostrados, aonde? No deserto. 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para quem? Para nós quem? Para mim. Então tudo que aconteceu lá, Deus está falando, isso é um exemplo. Não pense porque você está no novo pacto, que não vai acontecer com você. Então é um exemplo. Então ele diz, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, e não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se assentou-se para comer, beber, e se levantou-se para se divertir, e não pratiquemos imoralidade. Então tudo isto aqui que nós vamos ler aqui, são coisas que se a gente deixar, vai atrapalhar o nosso progresso, vai atrapalhar o nosso destino. Então olha, presta bem atenção, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23.000, não ponhamos à prova, como alguns deles já o fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Então você viu aqui eu poderia aqui ler o capítulo todo, 10, que você vai ver aqui, Paulo mostrando algumas coisas que vêm sobre nós, para nos roubar a nossa caminhada. Você está indo tão bem, sabe? Você conheceu pessoas que estavam indo bem, congregando, louvando. De repente, a pandemia chegou. O medo bateu. A covardia chegou. Vozes de cães, vozes de lobos, espíritos enganadores, falsos mestres, que ensinam coisas da vida, que só ensinam coisas, não ensinam as coisas do alto. Então tudo isto vem como algo para nos tentar impedir que a nossa passagem por aqui seja uma passagem vitoriosa. Mesmo no mundo do cão, que é o mundo, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Mesmo diante, aplauda ao Senhor, mesmo diante das aflições
das palavras dos cães, dos lobos, dos falsos ensinamentos, dos convites. Você sabe que nós estamos vivendo uma época muito, muito perigosa. Se eu fosse você, eu sou eu. Mas se eu fosse você, se eu pudesse ser eu e ser você ao mesmo tempo, não posso. Esses dias eu não iria para a pracinha ver a banda passar. Eu não iria, porque você pode ver uma bala passar. Você pode presenciar um assassinato. Você pode ser testemunha de um assalto. Então, muitas coisas vão suceder nesses dias. Então, você vai receber convite, vamos ali. O que tem? Você não sai de casa, vamos até ali. Vamos lá. O que tem? A gente é salvo. Claro que a gente é salvo. Mas você sendo salvo não te impede de você levar um tiro na cabeça na pracinha, ser atropelado. Não te impede de você sofrer um assalto. Você está na porta da sua casa, passar 2 vagabundos de moto e te enquadrar e te levar para dentro da sua casa, te tomar tudo, ou até mexer com você. Quem sabe disso? Não, pastor, Deus me guarda. Não tentarás o Senhor teu Deus, mesmo sabendo que temos anjos que nos guardam, mesmo sabendo que temos anjos que nos protegem, nós temos que ser pessoas vigilantes. Diga, eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Então, Paulo mostrou aqui algumas ações que fez com que algumas pessoas aqui do Antigo Testamento não entrassem. Por exemplo, aqui no versículo 8: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles. Alguns deles, você sabe quem era esses? Quem era? O povo de quem? De Deus. Esse povo aqui é aquele povo que Moisés tirou ele lá do Egito. Era o povo eleito de Deus, nação eleita. Então, na travessia, no caminho, no destino, não pratique imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia. Quantos? Diga. Muitos caíram. Por quê? Pararam. Deveriam não praticar imoralidade, mas eles foram lá fazer o quê? Praticar imoralidade. Então, qual foi a punição para aqueles 23 mil homens e mulheres de Deus? O que aconteceram? Caíram num só dia 23 mil. Não ponham o Senhor à prova, como alguns deles já o fizeram. Como alguns deles já fizeram. Quem é que fez? Quem é que colocou o Senhor à prova? Quem? O povo de Deus. E pastor, Deus fez o quê? Deus abençoou o povo. O que Deus fez? Pereceram pelas mordeduras da onde? Então diz que nem mal nenhum te tocará, e diz que ali a serpente tocou eles. Por que eles tocou? Porque são os atrativos, amados. São os atrativos que tentam nos tirar do caminho, tentam nos roubar o sossego, tentam nos tirar do nosso destino. Quem é que vai tentar, pastor? Provavelmente, nesse grupo aí, tinha um grupozinho que era do Satanás, né? Você sabe que no meio do povo de Deus, Paulo falou, nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Então ali tinha a turma de Cloé, que a Bíblia diz que eles se levantaram contra Moisés na saída do Egito para a terra prometida, e eles caíram, levantaram um motim,
levantaram um complô contra Moisés para destronar o homem que Deus colocou para dirigir o povo. Sempre os inimigos do nosso destino, sempre levantam alguém. Sempre para trazer divisão, para trazer contenda, separação. Irmãos, se nós estivermos juntos, nós vamos ajudar a salvar muitas vidas. Mas se a gente vier aqui divididos, a gente vai se afundar e nós vamos ser inúteis aqui nessa terra. A gente tem que estar unidos, como alguns deles já o fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, olha ali, irmãos, nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Quem é esse alguns deles? Crentes. Então, você vê, um ímpio está no meio do crente, aí ele começa a excitar alguma coisa ruim, aí o crente está ali, devia reprovar. O que ele faz? Porque ele tem uma carne também que é ruim, aí ele vai, entra no grupo, daqui a pouco ele nem parece mais que é cristão, porque ele já a carnalidade já se apoderou. A diferença do crente para o não crente é até onde você consegue segurar esse teu diabo aí que você tem aí. Até onde? Eu estava vendo um filme que o cara falou assim: você não confia em ninguém? Ele falou assim: confio em todos, só não confio no demônio que tem nas pessoas. Não confio no demônio que as pessoas têm dentro delas. Então, na realidade, esse demônio se chama minha natureza terrena. Então, abençoados, cuidado com as murmurações, porque o que aconteceu com a murmuração? E foram como? Destruídos. Quem foi destruído? Povo de Deus, diga assim, povo de Deus, foi destruídos pelo exterminador. Eu estava ouvindo um rabino respondendo uma pergunta, estava no Facebook, não sei se alguém viu. Alguém que ele é ímpio, incrédulo, e ele perguntou para o rabino, para que o rabino provasse, explicasse para ele por que Deus permitiu que o Hitler, os alemães, matassem tanto crente. Criança, velho, jovem, mulher, matou todo mundo. Quem sabe disso? O extermínio, né? Aí ele falou: que Deus é esse que vocês servem, que permitiu que o povo dele... Aí ele falou: se eu te responder, você vai aceitar a crença judaica? Ele falou assim, e ele foi no Velho Testamento, porque a pergunta era do Velho, tinha que responder no Velho. Foi no capítulo 28 de Deuteronômio e capítulo 29 até o capítulo 31. E ele leu tudo aquilo ali para o cara, que dizia o seguinte: se obedecer a palavra do Senhor, virão sobre ti. Se desobedecer a palavra do Senhor, virão sobre ti. E o povo de Deus não obedeceu a palavra do Senhor e veio sobre eles. E é assim que acontece conosco também. Se nós que estamos na graça e na verdade não obedecermos, porque isto foi escrito para nosso exemplo. Então, graças a Deus que tem gente inteligente que aprende com o erro dos outros. Tem gente que não aprende com o erro dos outros. Vê alguém sofrendo e vai repetir a mesma atitude de sofrimento. Então, eu espero que você saiba que o teu destino é a casa do Pai, que é o reino celestial, que é a pátria celestial, que você não é desse mundo, que você fosse do mundo, o mundo amaria você. Você está indo para um alvo. Existe inimigo do nosso destino, que Paulo chama de cães, de lobos, de espíritos enganadores, falsos mestres, que ensinam coisas da terra, que não ensina as coisas do paraíso. Então, que essa palavra, com sabedoria, entre na tua mente e você possa vivê-la em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos